Olá, que grande alegria poder saber que você nos acompanha em mais um dia e reserva esses minutinhos para fazer conosco esse encontro tão especial, tão iluminador para a nossa vida, que é o encontro diário com Jesus no Evangelho, o Evangelho na vida e na pastoral. Vamos juntos deixar que este encontro com Jesus ilumine mais esse dia da nossa vida. Quinta-feira, dia 4 de agosto, dia que a igreja celebra São João Maria Vianney, o padroeiro dos padres, portanto também dia de todos os padres. E o evangelho do dia de hoje é segundo Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 23. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus, então, ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus ele se afasta com seus discípulos para fora de Jerusalém, para afastá-los do centro do poder, do barulho, da loucura e da influência daquele lugar que confundia a ideia de Messias. E em Cesareia de Filipe, nesse lugar de simplicidade e de tranquilidade, ele pergunta aos seus discípulos o que as pessoas pensam dele. E mesmo comparando Jesus com pessoas importantes como Elias, Jeremias, João Batista, ninguém disse quem ele era de fato, mas os discípulos tinham a obrigação de saber. E nós, cristãos, também temos a obrigação de saber quem é Jesus de verdade para não corrermos o perigo de segui-lo de um jeito errado. Depois, Jesus pergunta diretamente aos seus discípulos: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro responde que ele é o Messias, o Filho do Deus vivo. Por isso, Jesus confiou a Pedro a responsabilidade de ser a pedra fundamental, ou seja, de ser a base da igreja. Então, a igreja que nasceria de Pedro seria uma igreja consciente de que Jesus é o Messias e por isso se comprometeria com ele. E apesar de Pedro ter respondido corretamente a Jesus e ter recebido essa missão tão grande, ele ainda tinha a ideia errada de Messias. O Messias que Pedro esperava era o mesmo que os judeus. Seria alguém que viria com poder para transformar e salvar o mundo sozinho e que não sofreria nunca. Mas quando Jesus começou a falar para eles do caminho de sofrimento que ele iria enfrentar para poder salvar a humanidade e implantar o reino de Deus, Pedro não concorda. Ele não queria que Deus permitisse que o Messias sofresse e fosse morto, mesmo que ressuscitasse no terceiro dia. E por isso Jesus o repreende e o chama de Satanás e de pedra de tropeço. Porque mesmo ele tendo respondido corretamente quem era Jesus, ele continuava com uma ideia muito limitada sobre o reino de Deus, sobre as coisas de Deus.
ele continuava pensando como os homens. E pensar como os homens é não conseguir enxergar os mistérios e os desafios para se construir o reino de Deus. E Jesus nos mostra no Evangelho de hoje que o caminho da glória é necessariamente o caminho da cruz. E nós precisamos aprender a perceber Deus que se manifesta no meio das dores e dos sofrimentos. Nós precisamos aprender a enfrentar e assumir as cruzes para conseguirmos as conquistas. Quem quer um reino fácil, sem se comprometer e sem se envolver com as propostas de Jesus e passar pelo que ele passou, pode estar enganado sobre Deus e estar perdido. Responder corretamente quem é Deus é fundamental para a nossa fé. E precisamos responder principalmente com atos, com ações, dando continuidade àquilo que Jesus nos ensinou, nos comprometendo com o próximo e com tanta coisa que ainda precisa ser feita em nossas comunidades e em nossas atividades pastorais. Que possamos, meu irmão e minha irmã, aprender com São João Maria Vianney, o padroeiro dos párocos e todos os padres que celebramos hoje. Ele que foi alguém muito simples, um homem, uma pessoa muito simples como qualquer um de nós, que lutou muito para seguir o chamado que Deus lhe fez e se tornar padre, e foi um padre, um homem muito exemplar, de uma fé muito humilde, de uma fé muito verdadeira também, e que soube com essa simplicidade e humildade cativar, acolher, ajudar a converter um povo inteiro da comunidade para a qual ele foi designado para servir como padre em Ars, na França. Que, a exemplo de São João Maria Vianney, que soube se comprometer para valer com a construção do reino de Deus, com o anúncio do Evangelho, com o bem da comunidade de fé, a exemplo dele nós também possamos ouvir o chamado de Deus e batalhar, responder corretamente quem é Jesus em nossa vida, com gestos, com atitudes, com compromisso, como fez o nosso grande santo, São João Maria Vianney, o padroeiro de todos nós, os padres. Que ele nos incentive, que ele seja inspiração, modelo para todos nós, não só para os padres, mas também para todos nós, em nossa caminhada, em nosso compromisso de fé, aí na nossa comunidade. Que por intercessão de São João Maria Vianney, o bom Deus te abençoe e te conserve na paz, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Eu te espero amanhã, se Deus quiser.